muito bem-vindos. Hoje é dia 8 de novembro de 2024. Estamos começando a segunda reunião semanal da programação da operação desse mês de novembro. Para quem não me conhece, meu nome é Dayana Martins, faço parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, e hoje eu vou estar conduzindo a reunião semanal. Bom, essa reunião semanal ela é dividida em três blocos, sendo que em cada bloco ocorrerá uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, nós vamos ter um intervalo de aproximadamente 5 minutos, e após o intervalo serão respondidas perguntas que nós receberemos no chat dessa reunião. Além disso, teremos um bloco final, que é o bloco de encerramento dessa reunião semanal. Por fim, eu aproveito para relembrar que a nossa reunião é gravada e o vídeo da gravação fica disponibilizado no canal do NS no YouTube. Bom, dados os avisos iniciais, nós vamos iniciar esse primeiro bloco, que contará com três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia sobre a previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Nós vamos ter também uma apresentação da Gerência de Estudos Energéticos sobre o prospectivo do CMSE no horizonte de novembro a abril. Então, para começar, as apresentações desse dia, eu convido o Rafael para falar sobre a previsão meteorológica. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui a apresentação. Acho que já está, acho que já está aparecendo. Tá? Então vamos começar com a previsão meteorológica. Bom, no decorrer da semana operativa, tivemos atuação de áreas de estabilidade entre as regiões centro-oeste e sudeste. Além disso, também tivemos a passagem de frentes frias. Duas frentes passaram no começo da semana pelo Rio Grande do Sul. Elas se afastaram rapidamente do continente, elas avançaram pelo estado do Rio Grande do Sul e se afastaram para o oceano, ocasionaram pouca chuva nas bacias do sul, mas teve a terceira frente, avançou ontem pela região sul e seguirá avançando hoje, no decorrer do dia de hoje, pela região sudeste. Essa frente ocasionou uma intensificação da precipitação nas bacias das regiões sul e sudeste. Tá? Tivemos também a permanência das pancadas de chuva nas bacias do norte do país, de forma mal distribuída, né? Com isso, o que a gente observa aqui na figura da direita, que é a precipitação acumulada na semana operativa, a gente pode ver que os maiores totais de precipitação ficaram concentrados nas bacias do Paranapanema, no trecho montante, a usina Foz do Areia, no Iguaçu, no Paranapanema, no Tietê, Grande, Paranaíba e no trecho boliviano do Madeira. Tá? Nessas bacias, a precipitação ocorrida, a precipitação observada ficou acima da média para a semana. Bom, quando a gente compara a temperatura do ar das 2 semanas, né, da semana passada e da semana atual, a gente observa que predominou a estabilidade nas regiões sul, centro-oeste, norte e nordeste do país. Na região sudeste, especificamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, as temperaturas essa semana foram maiores em comparação à semana passada. Então, em termos médios, o sudeste apresentou uma temperatura superior na média em comparação à semana passada, né? Especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Nas demais regiões, predomínio de estabilidade. Bom, em relação à radiação solar, por conta da atuação das áreas de estabilidade entre as regiões centro-oeste e sudeste e a passagem das frentes frias no decorrer da semana, a gente observa que a média da radiação solar apresentou valores mais baixos na semana atual, né, nessas regiões. Tá? Então, a geração solar fotovoltaica acabou sendo desfavorecida nessa semana. Tá? Na região Nordeste, praticamente nenhuma mudança significativa, os valores parecidos com os da semana anterior. E em relação à velocidade do vento, a gente observa que teve uma média um pouco maior essa semana na região Nordeste, principalmente nos parques do interior da Bahia e de Pernambuco, apresentaram valores mais elevados nessa semana, favorecidos aí pela atuação
a proximidade da alta subtropical do Atlântico Sul, da ASAS, né, um pouco mais próximo do continente, principalmente no início da semana. E aí, com isso, os valores favoreceu aí a intensificação dos ventos e apresentou valores mais elevados aí nos primeiros dias da semana operativa atual. Aí, com isso, na média, a média de vento dessa semana, né, a média de geração eólica ficou maior essa semana do que na semana passada, na região Nordeste. Bom, em relação à próxima semana operativa, a sinalização dos modelos numéricos é de uma intensificação da precipitação nas regiões norte e nordeste do país, né, por conta da passagem da frente fria. Essa frente está avançando hoje pela região sudeste. Ela, nos primeiros dias da próxima semana operativa, ela vai atuar entre a região sudeste e o litoral sul da Bahia, com isso organizando as áreas de precipitação, principalmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, e Paranaíba, e também com isso também favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva nas bacias do norte. Então, as bacias do Xingu, Tapajós, Madeira, também apresentando a prestação para a próxima semana com valores acima da média, tá? Valores acima da média para essas bacias. Tá? Então, um cenário mais favorável de prestação para as regiões norte e nordeste na próxima semana. E a região sul, por outro lado, apresentando aí uma diminuição da prestação com valores abaixo da média para a semana. Tá? Tem a passagem de uma frente fria a partir do dia 12 pela região sul, só que ela vai ocasionar pouca chuva, tá? Nas bacias dessa região. Tá? De um modo geral, aí, chuva abaixo da média para a região sul do país na próxima semana. Bom, considerando a sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, o que a gente espera em termos de temperatura para a próxima semana é uma estabilidade em praticamente todas as capitais do país, com exceção de Campo Grande, que é esperado uma média de temperatura mais elevada, uma média de temperatura maior na próxima semana, e o Rio de Janeiro com um declínio, né, valor médio inferior na próxima semana em comparação com a semana atual. Em relação à geração solar fotovoltaica, os parques do interior do estado de São Paulo deverão ser favorecidos nessa semana, por conta do predomínio de céu claro, uma boa parte da semana com predomínio de céu claro, então favorecendo a geração solar fotovoltaica centralizada do interior do estado de São Paulo, em comparação com a semana atual. Né? E, por outro lado, nos parques do interior da Bahia, do Piauí e do Maranhão, que se espera uma diminuição da geração solar fotovoltaica centralizada, tá? Por conta da atuação da frente fria nos primeiros dias da próxima semana. Então, com o ocasionamento de nebulosidade e precipitação, então com isso desfavorecendo a geração solar fotovoltaica, né, nesses estados aí da região Nordeste. E, por fim, a geração eólica, aqui na última figura, também apresentará valores menores na próxima semana. A princípio, a expectativa de uma elevação apenas no final, bem no final da próxima semana operativa. Então, com isso, na média, a geração eólica apresentará valor inferior, na média, valores inferiores em comparação à semana atual, tá? Por conta da influência da frente fria na primeira metade da próxima semana. Então, são esses os destaques que eu tinha para passar a vocês. Me coloco à disposição para dúvidas e devolvo a palavra para a Dayana. Obrigada, Rafa. Bom, dando continuidade agora para fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica, eu convido a Érica. Boa tarde, Érica. Só desmutar, Érica, o microfone, por favor. Boa tarde, Dayana. Boa tarde. Então, estou apresentando já. Vou seguir com a previsão hidrológica. Eu começo dando um aviso que nós temos dois novos ajustes em publicações que já estavam no Sintegre. O primeiro é esse de atualização de séries históricas de vazão. No item 5, a gente fez a inclusão de alguns postos, a maior parte postos em expansão, para citar quais são as fórmulas, quais são as regras para o cálculo das vazões para compor o arquivo VASPAST. O outro é esse arquivo de configuração do SMAP.
A gente já tinha feito a atualização dele com os novos parâmetros da calibração do Madeira. Agora a gente fez uma inclusão dos parâmetros que a gente precisa para fazer a propagação dos postos fluviométricos por Muskingum. Então a gente fez essa alteração aqui no final. A gente tem cada um dos postos, quem está montante, quem está jusante e os parâmetros. E aqui tem os links para acessar os dois arquivos. Aqui fica em dados gerais e aqui nas séries de vazões naturais, os dois no Sintegra, né? Contextualizando um pouco mais essa propagação, a gente internamente usa o MPV, que é o módulo de propagação de vazões. A gente pode acessar, se vocês quiserem, dá para acessar no Sintegre o manual do MPV para mais informações. Lá tem a descrição dos métodos de propagação que são usados no NS e tem também o detalhamento dos arquivos de entrada, caso vocês queiram implementar esses métodos. A gente tem também os parâmetros para execução, eles podem ser encontrados no Sintegre pelo arquivo de configurações do SMAP, que eu citei agora há pouco, e também nos arquivos de entrada e saída que foram publicados durante o período Shadow ao longo das revisões de outubro. Aqui tem um exemplo dos arquivos, esses são os arquivos que a gente usa. A gente tem para cada um dos postos o arquivo de parâmetros, e aqui tem um exemplo dele, aqueles parâmetros que estavam no arquivo de configurações, o arquivo de topologia, e aí a gente pode identificar por quem está montante e ajusante, e os arquivos de entrada de cada um dos postos. Aqui uma contextualização de como é feita essa propagação, só lembrando, isso foi atualizado no Sintegre para a Bacia do Madeira, mas também para a Bacia do Tocantins, que usam o mesmo método de propagação. Aqui a gente tem a bacia hidrográfica do Madeira e as subbacias, as divisões delas. A gente tem, então, a saída do SMAP para todas as bacias modeladas, e aí 3 bacias correspondem às vazões de postos fluviométricos. E nesses postos a gente faz a propagação por Muskingum usando o MPV. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a vazão de Príncipe da Beira, ela é propagada com MPV até Guajará-Mirim, e essa vazão somada é propagada até Jirau. A mesma coisa com Amaro Maio, propagada até Jirau, e a gente encontra a vazão natural de Jirau. Só reforçando que, conforme foi acordado no CT PMO-PLD, o INS ele disponibiliza os arquivos do MPV que são usados diretamente para previsão, que é o que acontece na bacia do Rio São Francisco, no Sobradinho, com a metodologia SAR. Para a bacia do Madeira, o MPV é usado internamente como pós-processamento, que vocês conseguem replicar usando os parâmetros que foram passados tanto nos arquivos quanto no arquivo de configuração. E aí o objetivo seria encontrar a vazão natural de Jirau e de Santo Antônio. Vou seguir agora com a previsão hidrológica do PMO de novembro, a revisão 2. Começando então com o subsistema Sudeste. A gente começou a previsão com 88% do MLT. Para o mês de novembro, a previsão mensal fica em 118% da MLT, e isso corresponde ao 17º maior do histórico. A gente começa a previsão já com o aumento das vazões e ela segue com um aumento bem significativo nos primeiros dias e nas próximas semanas. Então, olhando para algumas bacias desse subsistema, na Bacia do Grande a gente enxerga também esse aumento expressivo. A gente começou a previsão com 91% da MLT. A previsão mensal para o mês de novembro é de 126% da média, o 16º maior do histórico. Para a Bacia do Paranaíba, também um comportamento bem parecido. A gente começa com essa ascensão nas vazões observadas e continua na vazão prevista. A previsão mensal fica em 146%, o 10º maior do histórico de 94 anos. Na Bacia do Paranapanema, a previsão mensal é de 93% da MLT, um comportamento também parecido com as outras bacias do mesmo subsistema de ascensão, né? E aí a Bacia do Paranapanema corresponde ao 43º maior do histórico. A Bacia do Paraná também, a previsão mensal 120% da MLT, também com ascensão, né? Isso corresponde ao 21º maior do histórico de 94 anos. No subsistema Sul, a gente começa a previsão com 74% da MLT e a expectativa para os próximos dias é de ascensão, seguido de uma redução nas vazões.
Para o mês de novembro, a previsão mensal está em 83% da média, o 46º menor do histórico. Olhando algumas bacias do subsistema sul, no Iguaçu a gente percebe um aumento significativo das vazões. A previsão mensal está em 110% da MLT, o 35º maior do histórico. Nas bacias do Uruguai e do Jacuí, a gente tem um aumento menos expressivo das vazões. No Jacuí, a gente tem uma diminuição, do Uruguai, a gente tem um aumento nos primeiros dias, mas depois segue com redução. Na bacia do Uruguai, a previsão mensal é de 57% da MLT, o 28º menor do histórico, e na do Jacuí, 53% da MLT, o 27º. Então, vazões mais baixas nessas duas bacias, Uruguai e Jacuí. No Nordeste, a gente começa a previsão já com vazões observadas em ascensão, e essa ascensão continua nos próximos dias e na média semanal. A previsão mensal para o Nordeste ainda assim está abaixo da média, 85% da MLT, o 38º menor do histórico de 94 anos. Na Bacia do Norte, a gente vê um aumento bem significativo das vazões nos próximos dias. A gente começa a previsão com 34% e a previsão mensal para novembro é de 90% da MLT, o 40º menor do histórico. Na bacia do Tocantins, a gente vê um comportamento bem parecido com o do subsistema norte, então a gente vê uma ascensão bem significativa das vazões nos próximos dias. Previsão mensal de novembro é de 117% da média, e isso corresponde ao 23º maior do histórico. Olhando espacialmente a previsão hidrológica para a próxima semana, a gente pode ver que no subsistema sudeste, né, na região sudeste, a gente tem vazões acima da média, principalmente no Grande, no Paranaíba, acima de 160% da média. No sul do Brasil, nas bacias do Uruguai e Jacuí, as vazões estão bem mais baixas, entre 40% e 80% da MLT. Também acontece na bacia do Rio São Francisco, no Parnaíba. Destaque para o Xingu, que está bem abaixo da média, abaixo de 40% da MLT. Na previsão hidrológica mensal, a gente consegue ver aqui que para esse mês atual, que a gente está fazendo previsão, novembro, a gente tem esse aumento bem significativo das vazões no subsistema sudeste. Para o subsistema sul, a gente já enxerga uma redução, e para os subsistemas nordeste e norte, a gente vê esse aumento também, como no sudeste, né? A gente já percebe esse aumento das vazões. Olhando a evolução dessa previsão ao longo das revisões, a gente consegue ver um aumento a cada semana para o subsistema sudeste, né, começando a previsão com 89%, agora já está em 118% da MLT. A gente também teve um aumento no subsistema norte, bem significativo, de 64%, agora com 90%. E no subsistema nordeste, uma redução da previsão, né, começando com 120%, agora 85% da MLT. É isso, Dayana, eu passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Érica. Para dar continuidade, eu vou compartilhar aqui a minha tela para fazer a apresentação sobre os destaques da operação hidráulica. Só um minutinho, pessoal. Bom, então, dando continuidade, a gente começa aqui com a agenda das salas de crise de acompanhamento que são coordenadas pela ANA e tem a participação do ONS. As próximas reuniões acontecerão nas seguintes datas: para a Bacia do Rio Paranapanema, no dia 21 de novembro, para a região sul, no dia 13 de novembro, para a Bacia do Rio São Francisco, ocorrerá no próximo mês, dia 3 de dezembro, do Tocantins, no dia 21 de novembro, da Bacia do Rio Paraguai está acontecendo hoje, nesse mesmo horário, às 15 horas. A do Doce, a última aconteceu no dia 11 de outubro, e a priori não temos uma data definida para a próxima reunião. E, além disso, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mantém uma reunião extraordinária para a região norte, e a próxima está agendada para o dia 29 de novembro.
Nessa semana, nós tivemos a 11ª reunião da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico da Bacia do Rio São Francisco. Ela ocorreu na terça-feira, no dia 5 de novembro. O ONS leva as informações, né, as condições hidrológicas dos reservatórios dessa bacia e também apresenta uma perspectiva de curto prazo de armazenamento para os principais reservatórios. Aqui a gente trouxe um recorte da simulação feita tanto para o reservatório de Três Marias quanto para o reservatório de Sobradinho. Para Três Marias, a política adotada de defluência para o mês de novembro foi uma média de 400 metros cúbicos por segundo e para dezembro 300 metros cúbicos por segundo. A simulação hidráulica, ela considerou dois cenários de previsão de vazão, um cenário mais otimista, chamado de cenário superior, e um cenário menos otimista, chamado de cenário inferior. O cenário inferior de previsão de vazão, ele representa 24% da MLT para esse período de, é, previsto, né, o período simulado, e o cenário superior representa 68% da MLT para o cenário previsto. Bom, a simulação partiu para o reservatório de Três Marias 43% de um volume útil observado. Se é considerado o cenário inferior, a gente chega no final de dezembro com 37,5% e para o cenário superior com 49,6%. Em ambos os casos, as faixas operativas de Três Marias permaneceriam na condição de atenção. Falando agora sobre Sobradinho, a política definida para novembro foi uma defluência de 800 em Sobradinho e 1.050 em Xingó, e para dezembro, continuando Sobradinho com 800 e Xingó 1.020. O cenário inferior representa 37% da MLT e o cenário superior 60% da MLT. Para Sobradinho, a simulação partiu de um volume útil observado de 41,2% e, ao final de dezembro, alcança 49% no cenário superior e 41,5% no cenário inferior. De forma similar a Três Marias, para Sobradinho também, os dois casos aqui apontam que, nesse horizonte de simulação, Sobradinho estaria na faixa operativa de atenção. Aqui a gente traz o acompanhamento da operação na região ali do Baixo Paraná, exclusivamente para os reservatórios de Jupiá e Porto Primavera. A gente representa a evolução das defluências desde março de 2024 até o último dia observado, que é o dia de ontem, 7 de novembro. A gente consegue verificar, né, o período em que conseguimos minimizar as defluências no Baixo Paraná, que foi ali no período especial entre final de abril desse ano até meado de agosto, conseguimos praticar vazões defluentes mais baixas. A partir da necessidade, né, das condições do sistema, do SIM, nós elevamos as defluências nesses dois reservatórios. Atualmente, Jupiá pratica uma defluência próxima de 5.000 metros cúbicos por segundo e Porto Primavera uma defluência no patamar de 5.500 metros cúbicos por segundo. Para finalizar os destaques da operação hidráulica, eu trago aqui dois informes. O primeiro é sobre a revisão do submódulo 4.7 dos procedimentos de rede do ONS. No dia 30 de outubro entrou em vigência a revisão 2024.10 do submódulo 4.7. Tanto o documento de responsabilidade quanto o documento operacional foram revistos, e o título desse submódulo teve alteração, passando a ter o seguinte título: Inclusão e atualização de condicionantes operativos hidráulicos dos aproveitamentos hidroelétricos. Aqui a gente coloca os links de acesso para cada um dos tipos de documento. O outro informe é sobre o hidrograma para o complexo Belo Monte Pimental para 2025. Então, no dia 5 de novembro, o agente de geração hidráulica responsável pela operação dos reservatórios de Pimental e Belo Monte declarou o FSAR-H de número 7004 de 2024 para a usina de Pimental, definindo as vazões defluentes mínimas, médias mensais no trecho de vazão reduzida para o ano de 2025, conforme o hidrograma B da outorga do empreendimento. Outorga esta que tem o número de 1522 de 24 de junho de 2024.
Bom, esses eram os destaques da operação hidráulica. Eu vou finalizar aqui a minha apresentação e já aproveito para convidar o Pedro Simon para fazer a apresentação sobre o estudo prospectivo do CMSE do horizonte de novembro a abril. Por favor, Pedro. Boa tarde a todos. Já aparece a minha apresentação? Já sim. Perfeito. Então, bem, vamos lá. Então, boa tarde a todos aqui. Vou apresentar aos senhores os resultados da última avaliação prospectiva, que foi apresentada ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico no dia 6/11, agora na quarta-feira. O horizonte dessa avaliação sempre é uma janela móvel de 6 meses, e essa última compreendeu os meses ali de novembro de 24 a abril de 25. Então, iniciando aqui nesse slide introdutório, falando um pouco do prospectivo, né, do estudo, ele é composto por duas avaliações, visando ali o atendimento de energia e potência. O CMSE utiliza os resultados desse estudo para monitorar a evolução do atendimento ao SIM, podendo, inclusive, embasar ali a adoção de medidas operativas excepcionais, né, para garantir o atendimento tanto de energia quanto de potência. Então, o objetivo desse estudo aqui é mapear distintas zonas operativas, com um cenário de afluências mais favorável e o outro mais desfavorável. Portanto, teremos aqui um cenário inferior e outro superior, conforme foi apresentado lá no CMSE. Mas antes disso, um dos principais insumos, né, dessa avaliação aqui é a previsão de vazões. Então, nesse slide, algumas informações gerais aqui sobre as afluências que serviram como dado de entrada para a rodada energética. Então, considerando esse período de novembro a abril de 25, as condições de afluência do SIM variam ali entre 60% e quase 100% da MLT. Então, se confirmadas essas condições, tanto o limite superior será classificado ali com uma 42ª menor do histórico, então é mais ou menos ali perto da mediana, né, dos 94 anos que temos no histórico, e se confirmadas as condições de limite inferior, aí ele fica classificado ali como o menor do histórico de 94 anos. Então, é um cenário inferior bem ruim e um cenário superior ali em torno da mediana. Especificamente, ali para o sistema sudeste, ele está classificado como segundo menor, o norte como nono menor, o nordeste como sexto menor, e já o sul ali tem uma condição um pouco melhor, ficando ali como 38º menor do histórico. Seguindo, então, para alguns resultados, nesse slide aqui estão as trajetórias de energia armazenada para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste em percentual do máximo, né? Então, as linhas cheias representam os últimos resultados obtidos e as linhas pontilhadas, tracejadas, os do mês passado. Nota-se, portanto, uma melhora na maior parte do cenário inferior, o cenário amarelo, comparado com o estudo do mês passado. Inclusive, já partindo de novembro, ali quase 4 pontos percentuais acima, né, do que estava em novembro no último estudo. Ainda há invasão da curva de referência da CREF, mas agora em março de 25, inclusive com avanço ali na região vermelha em abril. Então, esse cenário representaria um período úmido bem ruim. Já o cenário superior, ali representando uma afluência positiva, né, uma boa afluência nesse período, ainda com um certo atraso na recuperação dos reservatórios, mas de forma bem satisfatória ali para o enfrentamento do período seco, chegando ali perto de 82% o Sudeste no final de abril. Analogamente, aqui com o SIM, mas são percebidas ali trajetórias parecidas, né, com o subsistema Sudeste, onde as mesmas conclusões elas podem ser aplicadas, mas aqui é possível ver que o cenário inferior, que antes tangenciava ali a curva de referência, agora passa um pouco mais acima, nos meses ali até final de fevereiro, né? Porém, aponta uma invasão ali em abril de 2025, adentrando ali a região amarela. Então, o SIM, de uma forma geral, um pouco melhor do que a situação do Sudeste, né? O Sudeste já invadindo ali a região vermelha. Lembrando que essa CREF foi a CREF feita no final do ano passado, vigente
ao longo desse ano de 2024 e que a próxima CRF, que será vigente em 25, ainda será elaborada. Então, seguindo para outro resultado, agora falando sobre a geração térmica, nesse slide aqui é possível ver como ficou o despacho térmico, né, para ambos os cenários, também com o CMO no subsistema Sudeste. Note-se, portanto, aqui no cenário inferior, um despacho térmico acima da inflexibilidade em todos os meses, e um CMO que chega ali em alguns meses próximo dos R$ 1.000 por megawatt-hora. Lembrando que esses custos foram todos obtidos com o modelo Decomp e serão revistos ali no âmbito da programação e na utilização também do modelo DC. Ok? Temos aqui também o cenário superior, uma, uma geração térmica um pouco mais perto da inflexibilidade, né? Um cenário de afluências bem melhor do que o cenário inferior, portanto, temos um despacho térmico bem menor, com CMO também bem próximo de zero e até zero em vários meses. Seguindo então aqui, nesse slide aqui encontra-se o resultado da avaliação de potência, e aqui está uma fotografia da hora mais crítica, com maior carga, e também um P5, né, um percentil 5 ali de geração eólica. Então, uma situação bem crítica de atendimento, e, portanto, projeta-se necessidade de despacho térmico adicional em todos os meses e invasão da reserva operativa de novembro a janeiro. Então, para atendimento, né, dessa ponta de carga. Sendo dezembro um mês um pouco abaixo dos demais, devido à redução, principalmente da carga, ali no período de Natal, Ano Novo. Então, por conta dessa redução de carga, não houve tanta necessidade de invasão de reserva. Então, lembrando que não foram necessárias, nesse estudo, importações do Uruguai e da Argentina, para fechamento do atendimento de ponta, mas foi explorado ali o reservatório de Itaipu, né, ali em janeiro de 25, principalmente. No cenário superior, aí já é uma condição muito mais favorável, né, de disponibilidade hidráulica, portanto, não foi projetada a necessidade de utilização da reserva operativa em nenhum mês, embora novembro tenha tido ali pouca sobra térmica, né, como é possível observar. Portanto, aqui já chegando às conclusões, esses slides aqui estão resumidas algumas das mensagens, né, principais do estudo. Conforme mostrado ali para o subsistema Sudeste, caso tenhamos uma afluência tal qual a do cenário inferior, há uma expectativa de avanço nas regiões amarela e vermelha da CRF. O despacho térmico esperado para o cenário inferior, ele compreende um CMO ali na faixa de 300 a quase R$ 1.000, e um montante térmico da ordem ali de 7 GB médio acima da inflexibilidade. Portanto, ali a avaliação de potência mostra que um cenário de afluências baixas, né, no momento onde há uma demanda elevada, ao mesmo tempo ali que ocorre um baixo desempenho, né, da geração eólica, como eu comentei, um P5, boa parte da reserva operativa pode acabar sendo utilizada como recurso no tempo real para atendimento da ponta, né, de novembro a janeiro. Então, relembrando ali também a utilização do reservatório de Itaipu ali nesse último mês, né, mês de janeiro. Por fim, destaque-se que não foram consideradas medidas como mecanismo de resposta da demanda no âmbito do atendimento de potência aqui nesse estudo. Seguindo aqui apenas para lembrar aos senhores que os resultados, tanto os resultados quanto os insumos desse estudo, já estão disponíveis no site do INS, nesse caminho aqui no link, né? Podem entrar lá e seguir esse caminho, ou utilizar esse QR Code também, que vai chegar lá no nosso Power BI. Perfeito. Retorno a palavra para a Dayana. Fico disponível aqui para responder a algum questionamento. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Bom, com isso nós encerramos o nosso primeiro bloco de apresentações e vamos agora para uma pausa de 5 minutos para a análise das perguntas que nós recebemos no chat. Até logo. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Nós recebemos algumas perguntas no chat da reunião.
A maioria das perguntas que nós recebemos até o momento serão respondidas nos blocos seguintes, porque elas estão relacionadas com as apresentações que as gerências, né, ainda vão fazer. Então, a gente vai responder posteriormente. Nesse primeiro momento, nós vamos responder a pergunta do Rômulo Camargo, da Copel. Ele coloca o seguinte: boa tarde. Vocês já publicaram a atualização do relatório e séries históricas de vazões? No Sintegre, o último relatório é da data de 30 de novembro de 2023. Obrigado. Para responder essa pergunta, eu peço apoio da Érica. Por favor, Érica. Oi, Dayana. Vou compartilhar aqui a tela também. Vocês já devem estar vendo, né? Já sim. Então, aqui é a página do Sintegre, a gente consegue acessar, vou falar o caminho inteiro, né? Aqui em programação da operação, fica na parte de acompanhamento e previsão hidrológica. Aqui está o histórico de vazões naturais, séries históricas de vazões naturais. A gente tem uma pasta para cada atualização e o arquivo mesmo foi atualizado na quarta-feira, aqui às 16h54. E aproveitando aqui para mostrar, o arquivo de configuração do SMAP fica aqui em dados gerais do processo de previsão de vazões. E aí tem outros arquivos também que são necessários para gerar o prévis até o final, né? De postos e tal, mas aí o arquivo de configuração também é atualizado recentemente. É isso, eu passo a palavra, Dayana. Obrigada pelo apoio, Érica. Bom, nós vamos dar início então às apresentações desse segundo bloco. A gente vai contar com duas apresentações pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira vai ser sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. A segunda sobre a previsão de carga para esta revisão semanal do PMO. Além disso, a gente também vai ter uma apresentação da Gerência de Intervenções sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Para iniciar as apresentações desse bloco, eu vou convidar a Sofia, que apresentará sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário e semanal. Por favor, Sofia. Obrigada, Dayana. Só conferindo se vocês estão vendo a minha apresentação. Em tela, Sofia, só colocar no modo tela cheia. Ok, coloquei. Chegou? Já tá. Chegou sim. Perfeito, obrigada, Dayana. Então, vou apresentar como foi a previsão de carga nessa semana operativa. Relembrando inicialmente que a gente está no período de teste do Prev Carga D100, ocorrendo algumas contingências durante a semana para garantir o atendimento da carga com segurança. Iniciando aqui pelo subsistema Sudeste, nós conseguimos ver que temos alguns dias de destaque, principalmente aqui no dia 4, que nós tivemos a carga vindo acima do esperado, e justamente por isso a gente pode verificar que ocorreu uma contingência no dia 5 para ajustar o nível da carga. Assim como para o dia 5, nós também tivemos uma contingência aqui para o dia 7, justamente porque foi indicado a elevação da temperatura e por isso a gente previu uma elevação da carga e por isso teve uma contingência para ajustar o nível da carga. Para o subsistema Sudeste, nós tivemos um MAP essa semana de 2,68% e nós tivemos também 65% desses desvios inferiores a 3%. Passando agora para o subsistema Sul, relembrando, né, que é um subsistema mais volátil, nós temos alguns dias de destaque. Primeiramente, a gente tem aqui o dia do feriado, no dia 2 de novembro, que ele veio mais baixo do que o esperado, mas a gente já pode ver que a partir do dia 3 a gente já teve um ajuste disso. Para o subsistema Sul, nós tivemos contingências a partir do dia 4 até o dia 7. Essas contingências foram majoritariamente devido ao aumento de temperatura que foi informado para a gente, e justamente por isso, porque o modelo estava colocando a carga mais baixa, nós elevamos o nível da previsão para poder garantir o atendimento da ponta. Para o subsistema Sul, nós tivemos um MAP de 4,65% para essa semana, sendo que 42% dos desvios foram inferiores a 3%.
Passando para o subsistema Nordeste, nós tivemos uma boa semana operativa de previsão, sendo que o dia de maior destaque aqui é justamente o dia do feriado, no dia 2, que foi feita uma alteração aqui, uma contingência, porque o modelo ele estava colocando uma carga maior do que o esperado, e como era um feriado no sábado, a gente fez a redução dessa carga para ficar mais adequado. Em seguida, a gente teve um destaque aqui no dia 4 de novembro, que a carga veio maior do que o verificado, mas a gente pode ver que ao longo da semana isso foi ajustado pelo próprio modelo. O MAP dessa semana foi de 2,44%, sendo que 61% dos desvios foram inferiores a 3%. Por fim, aqui para o subsistema norte, nós tivemos uma excelente semana de operação. Não tivemos nenhum dia que foi necessária a contingência e todos os desvios estão aqui abaixo de 500 megawatts. Para esse subsistema, nós tivemos um MAP de 2,07%, com 74% dos desvios inferiores a 3%. Aqui para o nosso sistema interligado, a gente consegue ver que é reflexo, né, dos subsistemas, principalmente do subsistema sul e sudeste. Para isso, a gente pode ver aqui que a gente tem um destaque principalmente para o dia 2, que foi o feriado, né, que ocorreu no sábado, em que o verificado ele veio um pouco abaixo da previsão, mesmo tendo as contingências, e a gente pode ver aqui que para o dia 4 a gente teve uma elevação da carga para o verificado e justamente por isso a gente teve as contingências, conforme eu já destaquei. E essa foi as contingências dessa semana aqui para o Sim. Para o Sim, a gente teve um MAP de 2,14% para essa semana, sendo que 75% dos desvios foram inferiores a 3%, fechando uma ótima semana operativa. Obrigada, passo a palavra de volta para você, Dayana. Muito obrigada, Sofia. Agora eu vou convidar o Carlos para falar sobre a previsão de carga para o PMO, considerando a revisão semanal. Obrigado, Dayana. Vou compartilhar a tela aqui. Bem, vou dar continuidade. Boa tarde a todos. Vou dar continuidade à apresentação da Sofia. Então, a apresentação é de previsão de carga para o PMO de novembro, segunda revisão semanal. Vou começar falando sobre o feriado que a gente vai ter na próxima semana e os destaques meteorológicos. Então, o próximo feriado, que vai ocorrer na sexta-feira, é o feriado de Proclamação da República. É um feriado que vai acontecer no dia 15. Então, esse feriado é um feriado que vai impactar na carga, isso é um fator importante que a gente tem que levar em consideração. Em questão de destaques meteorológicos, começando com o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, para essa semana corrente, as temperaturas foram elevadas no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, além de um alto acumulado de precipitação em São Paulo. Então, isso acabou acarretando também uma temperatura mais baixa em São Paulo, e isso também acabou influenciando na carga desse subsistema. Para a próxima semana, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul, tem uma sinalização de temperaturas estáveis em relação à semana em curso, tirando o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, vão ter, é esperado, quedas de temperatura e aumento no acumulado de precipitação. Por fim, no subsistema Norte e Nordeste, as temperaturas e chuvas elas vão se manter em estabilidade, então vão ter chuvas pontuais em Salvador, interior da Bahia, e possibilidade de pancadas de chuva em Manaus, que foram semelhantes ao observado na semana, na semana corrente. Bem, agora eu vou falar da parte de fazer a análise por subsistema. Então, começando com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Lembrando que as barras em cinza são barras que falam da expectativa de fechamento da carga. Então, até quarta-feira a gente tem os valores verificados, quinta e sexta é uma expectativa de fechamento. Então, o subsistema Sudeste Centro-Oeste tem um valor verificado até o momento com expectativa de 44.714 megawatts médio, com um desvio de menos 1,5%. Como comentei no slide anterior, o fato desse acumulado de precipitação em São Paulo se impactou diretamente a carga, então grande parte desse ocorrido está relacionado a isso. Para as semanas 3, 4, 5 e 6, nós fizemos alguns ajustes na casa de 3% e 2%, e isso está relacionado, primeiro, para a próxima semana, em relação à questão da temperatura no Rio de Janeiro. Então, foram feitos
alguns ajustes, né, na carga para a próxima semana, e a gente pode notar que as semanas 3 e 4 originalmente já teriam uma carga um pouco menor, muito por conta do feriado de Proclamação da República, na terceira semana, e Consciência Negra no dia 20. Então, a previsão para essas semanas ela acaba sendo um pouco mais baixa do que, por exemplo, para a quinta e sexta semana. Sendo assim, novembro revisto ficou com um valor de 44.826 megawatts médio, o que corresponde a uma variação de menos 2% frente ao valor definido no PMO de novembro, que foi feito no final de outubro. Passando agora para o Subsistema Sul. Subsistema Sul, nessa segunda semana, tem uma expectativa de fechamento de 14.517 megawatts médio, um desvio de 3,3%, muito explicado por conta das temperaturas no Rio Grande do Sul, que alguns dias seguidos ficaram acima dos 30 graus, o que gerou esse desvio de 3,3%. E para as próximas semanas, as nossas previsões, a gente entendeu que não fazia sentido nenhum tipo de ajuste. Como eu falei no slide anterior, a terceira e quarta semana, a tendência, né, a ideia é que seja a carga um pouco mais baixa do que a quinta e sexta semana, mas, de qualquer forma, nós entendemos que não foi necessário nenhum tipo de ajuste. Então, para novembro revisto, temos um valor de 14.104 megawatts médio, que corresponde a 0,8% quando comparado a novembro definido ao 13.989, que é o valor do PMO de novembro. Vou falar agora do Subsistema Nordeste. Subsistema Nordeste, nessa segunda semana, teve uma expectativa de fechamento de 14.010, o que corresponde a um desvio super ajustado de 0,9%. Então, esse valor, como ele é um valor muito próximo às nossas previsões, e a gente pode ver que a carga em si ela está seguindo exatamente o nível e a sazonalidade que a gente analisou, né, nas nossas previsões, a gente optou por não fazer nenhum tipo de ajuste. Então, semanas 3, 4, 5 e 6, nenhum tipo de ajuste. Novembro revisto, valor de 13.813 megawatts médio, o que corresponde a uma variação novembro revisto versus novembro do PMO de 1,5%. Agora, para o Subsistema Norte. Subsistema Norte, assim como o Subsistema Nordeste, ele ficou super ajustado, então a gente praticamente cravou essa previsão de 8.326 megawatts médio, que corresponde a um desvio de menos 0,2%. E para as próximas semanas, nós entendemos que não faz sentido nenhum tipo de ajuste. Então, as temperaturas nesse nível de estabilidade, como falei naquele primeiro slide com os destaques meteorológicos, faz com que as nossas previsões elas fiquem muito assertivas e também não haja muita necessidade de ajustes para as semanas seguintes. Então, novembro revisto ficou com o valor de 8.250, o que corresponde a uma variação de menos 0,1% de novembro revisto frente a novembro definido no PMO. Por fim, o Sistema Interligado Nacional, o SIN, teve um valor, tem uma expectativa de fechamento de 81.568 megawatts médio, que corresponde a um desvio de menos 0,1%. Válido destacar aqui para as próximas semanas, esses ajustes eles são ponderados pelo Subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então, esse 1,7, menos 1,7 na terceira semana e menos 1,1 nas semanas 4, 5 e 6 são explicadas por conta dos ajustes feitos no Subsistema Sudeste Centro-Oeste. E para novembro revisto, nós tivemos um valor de 80.993, o que corresponde a uma variação de menos 0,7% novembro revisto versus novembro definido no PMO. É isso, Dayana. Finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado a todos e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada, Carlos. Agora, para fechar esse bloco, a última apresentação vai ser feita pelo Eduardo Polato sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Passo a palavra para você, Eduardo. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela.
Bom, então vou comentar sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série 705 da subestação Imperatriz, a ser feito das 7 horas do dia 11/6 até às 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2025, e o motivo é a substituição do banco de capacitor série, e para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Sudeste, é necessário, então, reduzir em 100 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para perda de bipolo de Xingu, e reduzir em 100 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Intervenção agora nos bipolos Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio, né, para realização de testes de runback, a ser realizado das 7 horas até as 10 do dia 10, né, no domingo, e para que o sistema suporte a perda simultânea dos dois bipolos durante os testes de runback, é necessário limitar, então, o FNS em 1.200, o FNES em 5.800 e o somatório dos bipolos Xingu em 2.000 megawatts. Continuação dos testes, né, no período das 9 até as 17 do dia 10 no domingo e das 0 até as 7 do dia 11 na segunda-feira. E o motivo é executar o runback nos bipolos do Xingu Estreito e Xingu Terminal Rio para teste das lógicas do novo CEP das interligações Norte, Nordeste e Sudeste. E para evitar problemas de tensão na interligação Norte-Sudeste durante os testes de run-up dos bipolos, é necessário então adotar a restrição o FNES, né, o FNS limitado entre 1.200 e 2.400 megawatts. O desligamento da linha de 500 kV Imperatriz Colina, circuito 2, das 0 às 7 do dia 12, terça-feira, até o dia 16, no sábado, e o motivo é a intervenção relacionada à substituição do banco de capacitor 703 de Colinas, e para que o sistema suporte contingências entre as subestações de Itacaiunas, Imperatriz e Colinas e contingências externas da interligação, é necessário, então, limitar o fluxo Colinas-Miracema em 2.200 megawatts, reduzir em 200 megawatts os limites de FNS e FNS mais NES para perda do bipolo de Xingu, e reduzir em 200 megawatts os limites de FNS mais FNS em função do fluxo Norte-Xingu. Linha de 500 kV Estreito Imperatriz e usina de Estreito, que vai ser feito, né, das 5 até as 17 horas do dia 15, na sexta-feira, e o motivo é a inspeção na linha e troca de isoladores, e durante essa intervenção, então, né, a usina de Estreito vai ficar indisponível, programado com 0 megawatts. Linha de 500 kV Ibicoara-Sapé-Açu, a ser realizado das 5 até as 17 dos dias 15, 16 e 17 de novembro, né, sexta, sábado e domingo. O motivo é a substituição de isoladores, e para que o sistema suporte dinamicamente contingências, né, de linhas de 500 kV na malha sul e sudoeste do Nordeste e nas interligações SENE, NNE, é necessário programar e manter a seguinte restrição: o fluxo Nordeste-Sudeste limitado em 7.400 megawatts. Passando agora para a interligação Sul-Sudeste, né, nós temos o desligamento dos bancos de capacitor série das linhas Foz do Iguaçu e Ivaiporã, circuito 3, Ivaiporã e Itaberá, circuito 3, e Itaberá Tijuco Preto, circuito 3, né, de 765 kV, que já está em execução, né, desde o dia 28 de junho, às 6h30, e vai até às 15h30 do dia 21 de janeiro de 2025, né, no sábado. E o motivo é a substituição dos bancos de capacitor série nas subestações Ivaiporã e Itaberá. E para manter a integridade do SIM para perdas duplas de linha de 765 em um dos 3 trechos, é necessário limitar. Se o número de máquinas em Itaipu 50 Hz for menor do que 5, é necessário reduzir o RSE em 1.200 megawatts, e se o número de máquinas em Itaipu 60 Hz for maior do que 5, é necessário reduzir o RSE em 600 megawatts. Desligamento do compensador síncrono 1, 300 menos 270 MVAR da subestação de Ibiúna, que está sendo realizado, né, desde do dia 28 de agosto, às 8 horas, até às 17 horas do dia 6 de dezembro, na sexta-feira. E o motivo é a modernização do sistema de regulação de tensão, controle de partida e controle conjunto de tensão, conforme o PMI 1922. E é necessário, então, penalizar os limites de RSE e RSUL, no RSE 250 megawatts e no RSUL 150 megawatts. Então, só fazer um comentário aqui sobre as diretrizes para a operação do SIM durante o Enem de 2024. A operação de segurança em todo o SIM
operação especial de segurança em todo o SIM, bem como as medidas a serem implementadas pelas empresas de geração, transmissão e distribuição, serão praticadas no período das 8 às 22 horas, no horário de Brasília, nos dias 3 e 10 de novembro de 2024. Destacamos as seguintes diretrizes gerais da estratégia operativa estabelecida para o SIM: as intervenções em instalações e equipamentos da rede de operação do SIM que acarretem perda de carga ou risco de perda de carga em qualquer ponto do território nacional não deverão ser realizadas no horário indicado acima. Excetuam-se os serviços de caráter inadiável em equipamentos ou instalações de transmissão e geração, considerando-se a preservação de vidas humanas, a integridade dos equipamentos e a segurança do SIM, como também, se possível, as que tiverem curso deverão ser interrompidas. Isso é o texto conforme a carta que foi enviada aos agentes, né, no dia 29 de outubro de 2024. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu fico à disposição e retorno para você, Dayana. Obrigada pela apresentação, Eduardo. Com isso, a gente fecha esse segundo bloco de apresentações. Agora a gente entra em mais um intervalo de 5 minutos e a gente se vê daqui a pouco no terceiro bloco. Até já. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Estamos de volta ao terceiro bloco. Só para reforçar o aviso que eu dei no bloco anterior, nós recebemos algumas perguntas aqui no chat da reunião, mas nós vamos responder após as apresentações das gerências da programação diária e semanal, já que elas vão ser responsáveis pelas respostas dessas perguntas, tá? Então, nesse terceiro bloco, nós vamos ter duas apresentações pela gerência da programação mensal sobre as intervenções energéticas relevantes e também os resultados do PMO. E para finalizar, nós vamos ter uma apresentação pela gerência da programação diária sobre a política operativa. Então, nesse primeiro momento, eu vou convidar o Vinícius, que fará as duas apresentações iniciais sobre as intervenções energéticas relevantes e sobre os resultados do PMO. Boa tarde, Vinícius, te passo a palavra. Boa tarde, Dayana, obrigado. Boa tarde a todos que acompanham a gente nesta reunião semanal da programação da operação. Eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela e assim que você estiver vendo, você pode me confirmar, por favor? Ok. Em tela já, Vinícius. Sim, pode continuar. Bom, como comentado pela Dayana, esta apresentação está dividida em dois tópicos, que são intervenções energéticas relevantes e os resultados da revisão 2 do PMO de novembro. Iniciando aqui pelas intervenções energéticas relevantes, né, a gente considera como relevantes aquelas intervenções em UGs que alterem limites sistêmicos ou são de grande porte. Então, nesse sentido, analisando por subsistema, nós temos aqui, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, uma manutenção preventiva na UG1 de Itaipu, programada para o período de 10 a 11 de novembro. Para o HE de Capivara, testes com indisponibilidade da usina, programado para o período de 12 a 13 de novembro. Para a usina hidrelétrica de Três Irmãos, testes também com desligamento da UG, programado para o período de 11 a 13 do 11, aqui nesse caso, só o G4. E temos também aqui já o início de execução no dia de hoje, né, mas a gente gostaria de ressaltar mais uma vez aqui a questão da manutenção de Angra 2, né, e essa intervenção, ela está com período programado aí para um intervalo de 8 do 11, né, iniciando hoje, indo até 30 do 12. No subsistema sul, a gente não tem destaques. No subsistema nordeste, a gente tem uma manutenção na usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, nas UGs 5 e 6, programada para o dia 12 do 11. Para a usina hidrelétrica de Itapebi, aqui a usina como um todo, pré-teste de Black Start, programado para o dia 10 do 11. E no subsistema norte, temos manutenção para a usina hidrelétrica São Manuel, na UG1, programada para o período de 11 a 25 do 11, 11 do 11 a 25 do 11, e para o G1 de Tucuruí, com a retirada de equipamentos utilizados em manutenção da UG, e isso está programado para o dia 10 do 11. Bom, sobre intervenções energéticas relevantes, era isso. Agora iniciaremos a apresentação dos resultados
dos principais resultados, né, da revisão 2 do PMO de novembro de 2024, cuja primeira semana operativa vai de 9/11 a 15/11 de 2024. E iniciaremos aqui trazendo alguns pontos de destaque para esta revisão, né? Temos aqui os seguintes despachos publicados pela ANEEL. O primeiro aqui que a gente destaca está relacionado à operação comercial, então, despacho número 3.348, com a prorrogação da operação comercial da usina termoelétrica Termopernambuco por prazo indeterminado. E temos também a aprovação de 2 CVUs, né? Um para a UTE Uruguaiana, com despacho número 3.385, e um para UTE Araucária, com despacho número 3.386. E a gente destaca que os CVUs aprovados nesses despachos para essas usinas já estão sendo considerados nesta revisão. Outro ponto de destaque, ainda antes de entrar propriamente nos resultados, né, do estudo, eu gostaria de destacar aqui a atualização dos CVUs das UTS, feito mensalmente pela CCE, disponibilizado até o 4º dia útil do mês corrente. E no gráfico abaixo temos em cinza os valores vigentes até a revisão 1 do PMO de novembro e em verde os valores atualizados para esta revisão. Destacamos nas caixinhas as maiores variações percebidas, bem como a variação também da GNL, que nesse caso não estão aqui destacadas, mas podem ser consultadas, assim como o maior detalhamento valor a valor, comparado para cada uma das usinas, vocês podem consultar e comparar, observando os decks desta revisão e da revisão anterior. Tratando agora do custo marginal de operação, temos nessa revisão, para a primeira semana operativa, um CMO equalizado entre todos os subsistemas, né? Haja vista que não foi identificado o atingimento de nenhum limite de intercâmbio de energia entre os subsistemas. O CMO médio ficou em R$ 94,82 por megawatt-hora, com valor entre patamares variando de R$ 93,35 por megawatt-hora na leve até R$ 97,76 por megawatt-hora no patamar pesado. Em relação à geração termoelétrica, temos no gráfico abaixo o resultado indicativo do modelo Decomp para a primeira semana operativa desta revisão. Olhando-se como um todo, foi indicado despacho de cerca de 5 gigawatts médios, sendo 4,3 gigawatts médios de inflexibilidade, distribuída por todos os subsistemas, como vocês podem ver na tabela abaixo do gráfico, e de 700 megawatts indicados por ordem de mérito, localizados, nesse caso, apenas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste e subsistema Norte. Ainda no que tange às termoelétricas, mas agora tratando daquelas AGNL, nesta revisão estamos avaliando o despacho antecipado por ordem de mérito para as semanas de 11/1 a 17/1 de 2025. Lembrando que as usinas da GNL são despachadas com antecedência de 9 semanas, com base no benefício marginal calculado por essas usinas. Assim, nesta revisão, a gente observa que não há despacho antecipado para nenhuma delas, tendo em vista que o valor do CVU de todas elas, né, são maiores que os seus benefícios marginais. Por fim, apresentamos agora um gráfico com a evolução da energia armazenada prevista nas revisões deste PMO por subsistema. Em tons mais claros, temos as projeções feitas nas revisões 0 e 1, e em cor mais forte, os resultados para esta revisão. No gráfico de linha, nós temos os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, enquanto para o segundo mês apresentamos a distribuição dos valores de armazenamento considerando os cenários de vazão, indicando também a expectativa de valor esperado por meio de um gráfico box plot. Detalhando um pouco esse gráfico e começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, no canto superior à esquerda, o estudo parte com 40% de energia armazenada, valor obtido com base, esse e os outros, né? O valor de partida é obtido com base nas informações fornecidas pelos agentes, e ele chega ao final do mês com 42,7% de energia armazenada. Para o final do segundo mês, a gente observa um valor esperado, que o valor esperado fica em torno de 50,3%. No subsistema Sul, no canto superior à direita, partimos de 63% e chegamos no final do primeiro mês com 57,1%.
E para o final do segundo mês, o valor esperado fica em torno de 44,2%, podendo apresentar, no caso do subsistema sul, maior variação. No subsistema nordeste, partimos de 43,8% e chegamos no final do primeiro mês com 46,8%. Para o final do segundo mês, o valor esperado do nordeste fica em torno de 56,9%. Para fechar a análise desse gráfico, no subsistema norte partimos de 59,5% e chegamos no final do primeiro mês com 51,4%. Para o final do segundo mês, o valor esperado fica em torno de 41,5%. E com isso, eu encerro a minha apresentação e devolvo a palavra à Dayana. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, pelas apresentações. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo Saporetti para ele apresentar sobre a política operativa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos. Vamos agora à apresentação da programação diária, seguindo com a política operativa para a próxima da semana que se encerra hoje e abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Deixa eu exibir a tela aqui um segundo. Pronto. Inicialmente, trazemos uma análise gráfica composta entre os valores de CMO do DCEM e do DECOMP para os 4 subsistemas. No DECOMP, o CMO médio semanal ficou em R$ 177,43 por megawatt-hora em todos os subsistemas. Os valores de CMO do DCEM ficaram próximos ao do DECOMP, com exceção na carga leve de domingo, devido ao melhor detalhamento da carga do modelo DCEM. E para atendimento para a ponta de carga, principalmente no dia 8, houve elevação do CMO em todos os subsistemas devido ao aumento de carga líquida. Destaca-se também que os valores de CMO nulos ou muito próximos de zero no subsistema Nordeste entre os dias 2 e 5 foi devido à limitação do somatório dos fluxos Norte-Sudeste e Nordeste-Sudeste, FNS mais FNS, conforme a instrução de operação normal para a área. Por fim, no subsistema Norte, o aumento de CMO ao longo da semana é consequência dos limites dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari, por conta de escassez de recurso dentro das áreas desses fluxos. Agora trazemos o CMO por barra durante uma meia hora, às 20 horas do dia 8 de hoje, né, a programação de hoje. Destacamos que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Observamos CMOs elevados na região norte, decorrentes dessa limitação do fluxo Xingu-Jurupari. São esses em destaque com a cor verde aqui. Agora temos o bloco spot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas para o dia de hoje. Os valores de CMO apresentam dispersão de resultado apenas no subsistema norte. No sudeste, os outliers com valor nulo ao longo do dia são consequência da limitação dos fluxos no back-to-back e transformador 13 da coletora Porto Velho e bipolos do Madeira, conforme a MOP 516. E os outliers superiores às 17 são consequência do requisito de geração mínima da UHE Canabrava, conforme intervenção 66363 de 2024. No subsistema sul, os valores de CMO não apresentam outliers. E, por fim, no Nordeste, os outliers inferiores com valor de CMO nulo até as 7h30 são decorrentes do limite de condição normal
da LT 230 kV, Gentil do Ouro e a Irecê, os outliers inferiores e superiores entre 7,30 e 8,30 são decorrentes da inequação para controle de carregamento de Irecê Morro do Chapéu 2, prevenindo a perda da LT 500 kV Morro do Chapéu 2, Orolândia 2, conforme a instrução de operação em operação normal da área. No subsistema norte, os valores de CMO apresentam dispersão significativa de resultados decorrente da limitação do fluxo, Jurupari Oriximiná, como já mencionado anteriormente. Agora trazemos a comparação da geração executada pelo PDP, programada pelo PDP, e a saída do DECEM para os 4 subsistemas, e após as hidráulicas a gente vai para as térmicas. Iniciando pelas hidráulicas. Em todos os subsistemas houve alguma diferença em relação à saída do modelo, decorrente de adequação da política operativa. Aqui trazemos a curva de referência de Tucuruí, em relação no momento atual, em relação ao ano anterior, a gente está 13,06% acima. Em relação à curva de referência, que é essa meio bege aqui no gráfico, a azul, que é a verificada, está praticamente em cima da curva de referência, com um desvio de 0,16% apenas. Já em relação ao despacho térmico, foram observadas gerações mais elevadas no PDP em quase todos os dias, devido a declarações de inflexibilidades por parte dos agentes e despacho por razão elétrica para atendimento à ponta de carga. As térmicas despachadas adicionalmente por razão elétrica foram o TEA Cubatão, Norte Fluminense 3 e 4 e GNA 1, no Sudeste e Centro-Oeste. No Sul, Jorge Lacerda B, C e Barra Bonita 1. No Norte, Nova Venécia 2 e Porto do Itaqui. E no Nordeste, Vale do Açu, Prosperidades 1 e 2, Pernambuco 3 e Porto Pecém 1 e 2. Nesse slide a gente traz uma observação do despacho térmico programado para a semana operativa vigente, com destaque da diferença entre a geração programada e a inflexibilidade declarada pelos agentes, e mostrando que essa diferença foi motivada principalmente pelo despacho de ordem de mérito e o CT. Com relação às ofertas de resposta à demanda para essa semana operativa, a gente acionou a resposta à demanda nos dias 7 e 8, com maior montante ocorrendo no dia 7, com valor somado de 93 megawatts, sendo na modalidade disponibilidade, com valor máximo aprovado de R$ 1.037 por megawatt-hora. Em relação à importação, tivemos importação do Uruguai e da Argentina para essa semana, para o Uruguai nos dias 6 a 8 e a Argentina nos dias 5, 7 e 8, todos para atendimento à ponta de carga. Não tivemos exportação para a semana operativa. E aqui agora trazemos uma apresentação gráfica com as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa, destacando no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a geração dimensionada foi para controle de nível das usinas do Grande, do Paranaíba e do Paraná, e com a geração de Itaipu dimensionada para atendimento à ponta de carga e controle do nível.
Para o Sistema Sul, exploração mais acentuada da geração hidráulica de todas as bacias e em todos os patamares para atendimento à demanda, com programação de importação conforme disponibilidade dos blocos ofertados pelos países vizinhos, para atendimento à ponta ou substituição térmica conforme a portaria 60 de 2022. No Nordeste, atendimento às restrições da curva de segurança da Bacia do São Francisco. E, por fim, no Norte, utilização de geração de Belo Monte para atendimento à ponta, conforme disponibilidade energética, exploração das usinas da Bacia do Tocantins para atendimento à ponta e operação minimizada nas demais usinas do Norte, devido à escassez que o Norte vem enfrentando. Agora, trazemos um balanço por fonte de geração, com o totalizado dos dias 2 a 8, sendo 90% do despacho sendo feito por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 40% da geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. O montante de geração total foi similar ao despacho da semana anterior, com as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração, sendo um aumento da eólica em 1,2 gigawatts médios, elevação da geração hidrelétrica em 2,1 gigawatts médios, redução da térmica em 1,4 gigawatts médios. Essa diferença em relação à semana anterior para a eólica foi de 707, para UHS, eólicas centralizadas, né? 707, UHS 949, UTEs menos 277, PCHs mais 26, pequenas UTEs menos 178, MMGD mais 596 e, por fim, fotovoltaica 45 a mais do que na semana anterior. Agora, previsão para a próxima semana. A previsão de eólica. A gente observa uma tendência de redução ao longo da próxima semana, com uma recuperação ali no fim da semana, sendo a maior média de 18,3 gigawatts no domingo. Com relação à importação, recebemos ofertas de exportação da Argentina pela comercializadora Enel, oferta esta composta de 4 blocos, com montantes variando entre 200 a 800 megawatts médios, em todos os patamares de carga. Os CVUs variando entre R$ 671 e R$ 1.657 por megawatt-hora, apresentando redução em relação à oferta da semana passada, como nos mostram os números abaixo da tabela. Pelo Uruguai, foram recebidas ofertas de importação pela Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts médios, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela e varia entre 403, na verdade, entre 399 e 1.944 reais por megawatt-hora. As diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão se encontram nas partes baixas da tabela. Política operativa para a próxima semana, iniciando amanhã. Para o Sudeste e Centro-Oeste, prevemos a utilização de recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada,
e controle de nível, e minimização na utilização dos recursos das usinas do Acre e Rondônia. Do Sul, exploração mais acentuada da geração hidráulicas em todas as bacias e em todos os patamares para atendimento à demanda. No Nordeste, em atendimento à resolução 2081 de 2017 da ANA, Sobradinho está operando em faixa de atenção, limitando a máxima defluência média mensal da OHE Xingó em 1.000 metros cúbicos por segundo. Dessa forma, estão sendo praticadas modulações de geração para atendimento à carga, mas respeitando a média mensal limite. No Norte, a exploração de geração das usinas da bacia do Rio Tocantins foram para atendimento à ponta de carga, vão ser, né? E operação minimizada nas demais usinas do Norte. E para atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM, existe uma alta probabilidade de ocorrer despacho adicional para atendimento à ponta para os dias úteis da próxima semana, com utilização de despacho térmico, importação e resposta da demanda. O provável despacho da RD disponibilidade ficando para o dia 12, terça-feira que vem. Agora trazemos dois informes. Primeiro, em relação ao ajuste do bloco de restrição elétrica, RE, a revisão 20.0.11 do modelo D100 permite que uma mesma restrição elétrica seja considerada na modelagem de um ou mais fluxos que possuem limites dinâmicos definidos por lineares por partes, LPPs, ou tabelas. Sendo assim, torna-se desnecessário duplicar essas REs e, por esse motivo, a partir do DEC do dia 9/11, está sendo considerada uma reorganização do bloco RE do arquivo entdados.dat. Não houve alteração na modelagem de restrições elétricas. O outro destaque é a portaria GM do Ministério de Minas e Energia, número 88, de 31 de outubro desse ano, com a operacionalização das usinas térmicas em condição de maior flexibilidade, como um recurso disponível para a utilização do ONS para atendimento à ponta de carga do SIM. Estamos com a rotina operacional em consulta pública até o dia 12. Pode ser consultada pelo link da apresentação. Os produtos ofertados para atendimento à ponta são de quatro produtos distintos, 2 para D-1 e 2 para dia D. O P1 para D-, oferta de D-1 com programação para o dia seguinte, com geração no período de 15 às 23 e com despacho programado na programação diária até às 23 horas. O P2 também no dia anterior ao da programação, ao dia programado, né? Contido na programação diária, melhor dizendo, com geração de 16 às 22 e com despacho programado até às 23 horas. E os dois para o dia D0, sendo em dois períodos distintos, um de 17 às 23, tendo que ser definido pelo tempo real até às 14, e outro de 17 às 23 também, definido pelo tempo real até às 16. A geração ocorrida fora desse período de compromisso da entrega do produto será apurada e contabilizada como geração flexível. Vamos mostrar em gráfico para ficar mais claro. No próximo slide a gente traz os gráficos. Aqui é o fluxo dessa informação. O envio das ofertas, o envio semanal. Os agentes térmicos enviam por e-mail as ofertas conforme os modelos disponíveis na rotina operacional PBR03, e há uma etapa de validação dessas ofertas, e que eu vou fazer algumas considerações aqui após apresentar as demais
os demais prazos. Uma oferta diária até às 10 horas, em que o agente informa ou retifica a disponibilidade no PDPW para a programação de D+1. Na etapa de programação diária, o ONS avalia essa necessidade do despacho P1 e P2 até às 23 horas. E em tempo real, o ONS avalia a necessidade do despacho P3 até às 14 ou o P4 até às 16. Depois, esses dados verificados são apurados conforme a rotina operacional a OBR-08 de pós-operação. E as ofertas têm que respeitar alguns critérios, como dados de UCT mais flexíveis, ofertas de reais por megawatt-hora em equivalentes pré-definidos das usinas e parâmetros de reajuste de preço conforme os procedimentos da CCE. Aqui um exemplo de um despacho P1, uma usina com dados de UCTs mais flexíveis, por exemplo, reduzindo o TEON de 5 para 3 dias. Nesse caso, a programação do ONS avaliou e realizou o despacho do P1 de uma oferta. Nesse caso, a usina receberá o valor da oferta no período da oferta, né? Para P1 de 15 às 23, e fora desse período, a necessidade da usina ficar gerando pelo aquele tempo TEON de 3 dias fica por inflexibilidade, tanto nas rampas quanto na geração remanescente entre os períodos. O despacho P1 e da inflexibilidade não serão considerados no DCEM. Sendo esse último slide, eu encerro minha apresentação e te devolvo a palavra. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Com isso, a gente encerra as apresentações do dia de hoje. Vamos entrar num intervalo agora. A gente retorna daqui a 5 minutos para o bloco de encerramento dessa reunião, onde nós vamos responder as perguntas que chegaram no chat. Até já, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Nós estamos aqui no nosso último bloco da reunião semanal de hoje. Esse bloco agora é para a gente responder as perguntas que nós recebemos no chat da reunião. Eu vou começar aqui com a pergunta da Isabela Piva, da empresa EDP Comercialização. Ela coloca o seguinte: prezados, o DCEM de quinta e sexta-feira possui algum fator de ajuste para análise do TEON das usinas térmicas, visto que seu horizonte encerra muito próximo? Isto é, ele faz uma análise do custo de operação para as usinas que terão que ficar mais dias ligados, mesmo sendo um DCEM na sexta-feira? Se sim, como é feito? Caso contrário, como é corrigido esse problema? Bom, Isabela, eu gostaria de informar que a equipe responsável pela rodada do modelo hoje não está presente aqui nessa reunião, e por isso eu solicito que você encaminhe esse questionamento para a central de relacionamento, que a equipe posteriormente vai atender a sua dúvida, tá bom? Dando continuidade, agora eu vou falar sobre a pergunta da Isabela Pereira, da empresa Shell Energy Brasil. Ela coloca: prezados, boa tarde. Poderiam explicar por que a UTE uruguaiana veio no deck do Decomp da Rev 2 com CVU de acordo com o despacho 3385 de 2024, porém com a disponibilidade zerada? Para responder essa pergunta, eu conto com a ajuda do Vinícius. Por favor, Vinícius. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Isabela. A declaração de disponibilidade zerada, ela foi feita pelo agente e a justificativa apresentada por ele pode ser encontrada no arquivo do agente, que está publicado no Sintegre, tá bom? Agradeço e devolvo a palavra, Daiane. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Dando continuidade aqui, vou falar sobre a pergunta do Matheus, da empresa Serena Energia. Ele coloca: prezados, boa tarde. Notamos que o IPDO vem indicando vazão vertida para as usinas de Giral e Santo Antônio. Essa representação está correta? Se sim, poderiam dar mais detalhes de como deverá ocorrer essa relação entre vertimento e recuperação de vazão da bacia do Rio Madeira? Aí eu peço ajuda para responder essa pergunta para o Eduardo Saporetti. Bom, as usinas do Rio Madeira estão numa condição de operação especial.
com suas gerações limitada ao arranjo da atual transmissão elétrica da região, exclusivamente pelo Black-to-Back e pelo Trafo 13. Assim, estamos aguardando as melhoras das vazões do Rio Madeira para voltarmos à configuração normal de transmissão e à operação normal nessas usinas de Geral e Santo Antônio. Obrigada, Eduardo. Agora eu coloco aqui a pergunta do Diego Bossa, da empresa Tradner. Ele pergunta: Boa tarde. Temos observado um certo descasamento entre os níveis projetados pela curva de depressionamento e os níveis observados para o reservatório da UHE Tucuruí, tendo como meta 30% do volume útil ao final de novembro de 2024. Pergunta: o ONS pretende maximizar a geração nesta usina e ganhar reservatório no Sudeste? Ou este tipo de operação está esbarrando em algum limite sistêmico? Essa energia proveniente da UHE Tucuruí não poderia estar sendo escoada pelo Leão de Belo Monte, livrando o fluxo norte-sul? Eu peço a ajuda do Diogo para responder essa dúvida. Obrigado, Dayana. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Diego. Bom, como foi apresentado, Diego, a curva de referência de deplecionamento, a gente está bem em cima dela, seguindo o que foi desenhado lá em junho, com as premissas que foram colocadas, né? E a operação atual é minimizar na carga leve e maximizar na ponta para atendimento à ponta de carga, tá? A gente sempre usa a transferência do linhão, né, do LCC de Xingu, né, quando possível, considerando aí a melhor estratégia para maximização da exportação norte-nordeste, porque quando a gente maximiza o uso do LCC, a gente pode estar diminuindo o limite da exportação nordeste-sudeste. Então, a decisão ela é tomada diariamente de acordo com a disponibilidade não só de recursos do norte, mas também como de recursos do nordeste, tá? Então, a gente está seguindo a curva, está bem em cima dela, tá? E seguindo o plano de mantê-la disponível até o final, as duas casas de força, né? Mantendo um nível que mantenha as duas casas de força disponíveis até o final de novembro, tá? Isso, Dayana. Obrigada, Diogo. Agora eu vou falar sobre 3 perguntas do Juliano Rodrigues, da empresa Ergos Consultoria. Essas 3 perguntas são sobre uma rotina operacional. A primeira delas é: considerando as tratativas para a RO-EPBR-03, o item 4.3.1, as ofertas apresentadas deverão estabelecer o preço de entrega que vigerá pelo período mínimo de 4 meses ou até a data de fim de vigência do que ocorrer primeiro, sendo vedada a posterior representação com majoração do preço para vigência em período coincidente, ainda que parcial. Apresenta que o valor não poderá ser majorado após a declaração, mas, se possível for por estratégia da operação, devido à redução de custos da operação, poderá o agente revisar o valor para menor valor do que já foi apresentado? Eu peço a ajuda do Ciro para responder essa dúvida do Juliano. Oi, então, boa tarde, Dayana, boa tarde a todos e todas, né, e ao Juliano. Nesses casos, né, onde, devido a uma estratégia de operação, seja possível a redução de custo ou até mesmo o aumento da flexibilidade, aí o agente poderá encaminhar uma nova oferta, né, dentro dos mesmos parâmetros, e aí vai ser avaliado aqui junto na programação. Se ela atender os requisitos, ela vai ser considerada, né, vai passar a viger, né, substituindo a oferta anterior. Acho que era isso. Obrigada, Ciro. Aí, mais uma dúvida sobre a rotina, essa mesma rotina operacional, agora o item 5.4.2, o Juliano coloca, né, nesse item: declaração de nada consta quanto a obrigações financeiras emitida pela CC3E. A dúvida é: o correto é emitido pela CCE? Por favor, confirmar o entendimento. Ciro, por favor. Perfeito, Dayana, e perfeito também o Juliano, o entendimento, é pela CCE mesmo, a gente vai fazer essa correção, tá? Obrigado, Juliano, pela observação.
Obrigada, Ciro. Aí, para finalizar sobre essa mesma rotina operacional, o Juliano coloca: o item 4.3.2 poderão ser ofertados montantes considerando a potência total de cada equivalente de geração da usina declarados para programação e operação do ONS. Em um exemplo hipotético, uma usina com 10 unidades geradoras com potência individual de 10 megawatts cada, total de 100 megawatts, declarar a disponibilidade para despacho de 80 megawatts, mesmo estando com todas as unidades geradoras disponíveis, poderá operar as unidades geradoras com fator de carga reduzido, utilizando as 10 unidades geradoras sem ter aplicação de restrição operativa pela geração individual de cada unidade geradora menor do que 10 megawatts? Ciro, por favor. Certo, vamos lá. Ficou uma pergunta um pouco longa, Juliana. Eu vou tentar esclarecer aqui, né? O que a gente busca é que o agente declare um mesmo equivalente que já havia declarado anteriormente aos modelos. Então, a flexibilização dentro desse equivalente a gente vai estar considerando será válida e a gente vai ter que comparar, né, junto aos dados que já haviam sido declarados anteriormente para avaliar a maior flexibilidade. Então, independente, né, de quantas unidades geradoras tem na usina, é importante que se respeite um equivalente previsto já anteriormente. Então, isso até para composição de produtos, né, é bom que fique claro, para não deixar um produto dependendo do outro. Eles são produtos separados e serão avaliados de maneira separada também aqui pela gente. Eu acho que era isso, Juliano. Se ficou qualquer dúvida a mais, você também pode nos mandar aqui pelo chat ou pela central de atendimento, tá? Obrigado, Leandro. Obrigada, Ciro. A gente tem mais uma pergunta aqui para contar com a sua ajuda, do Daniel Niemeyer, da empresa Mercúrio, desculpa. A dúvida dele é a seguinte: prezados, boa tarde. Gostaria de solicitar alguns esclarecimentos no âmbito da operacionalização da Portaria 88 de 2024, em especial em relação ao documento do Manual de Procedimentos da Operação, submódulo 5.3, Operação em condição diferenciada de usinas termoelétricas para atendimento de potência no Sistema Interligado Nacional. Em relação à tabela do item 5.1 do manual, será indicado apenas a data de início da oferta e ela permanecerá válida por no mínimo 4 meses. Dessa forma, uma vez enviada uma proposta, este agente não pode mais ajustar nenhum parâmetro por todo o horizonte de 4 meses, ou ele poderá ajustar parâmetros considerando nesse período, exemplo, montante de geração mínima, máxima, reduzir o preço da oferta, contando que a oferta de preço não seja majorada. Aí outra dúvida dele. Além disso, o período de rampa da usina pode fazer estar contido no horizonte de entrega da oferta. Por exemplo, uma usina de T1 de 8 horas, com rampa de subida de 1 hora e rampa de descida de 1 hora, que oferta no produto 1, terá toda a sua energia valorada ao preço da oferta ou deverá iniciar a rampa antes das 15 horas para estar com a disponibilidade máxima entre 15 e 23 horas? Perfeito. Então, vamos lá. Obrigado ao Daniel também, né, pela pergunta. Então, acho que uma parte dela a gente já havia respondido anteriormente, né? Então, flexibilização e redução de custo a gente vai estar aceitando e recebendo uma nova oferta. E a segunda, né? Eu acho que até ficou claro na apresentação do Saporetti, né? Que a rampa ali no produto ela deve estar fora do produto, né? Então, ela não vai ser majorada ao preço da oferta, vai ser tratada como uma inflexibilidade do agente. E aí a gente aqui na programação vai fazer essa análise aí do menor custo total para atendimento ao SIM. Eu acho que era isso nessa pergunta, Daiane. Obrigado. Beleza, Ciro. Obrigada. É, Agora eu coloco aqui a pergunta do Ellerson Lima, da empresa Rima Industrial. Ele pergunta: boa tarde, qual a previsão de acionamento da resposta à demanda, produto por disponibilidade para a semana seguinte? Eduardo, você pode me ajudar com a resposta? Como a gente já trouxe na apresentação, né, a gente prevê que a utilização seja na terça-feira, dia 12.
Então, é bem simples. Te devolvo a palavra, Daiane. Beleza, obrigada, Eduardo. Agora, falando sobre a pergunta do Humberto Moraes, da Prime Energy, ele pergunta: prezados, boa tarde. Vocês saberiam explicar o motivo da elevação expressiva do CMO hoje ao fim da tarde, apesar de ser um dia de temperatura barra carga relativamente reduzidas e rampa de fim de tarde menos agressiva? Eu peço a ajuda do Diogo para responder essa pergunta. Por favor, Diogo. Obrigado pela pergunta. Bom, com os dados que foram utilizados para fazer a previsão, né, a gente tinha um apontamento de ponta de carga noturna próximo de 92 GB e uma eólica bastante reduzida com relação aos dias anteriores. Então, foi a maior carga líquida prevista para a semana. Com isso, houve um despacho térmico, né, para atendimento à ponta de carga, né, que está sendo executado na sala de controle, e consequente aumento aí também do CMO. Isso. Obrigada, Diogo. Agora eu vou falar 4 perguntas que o Ciro vai ajudar com as respostas. Eu vou falar todas elas de uma vez e aí depois eu passo a palavra para o Ciro fazer a complementação da resposta. Bom, a primeira é do Eliseu Campos, da empresa EPP. Ele coloca: no caso em tela da oferta, segundo a portaria 88, quando o ONS aprovar no D a oferta do D mais 1, ela estará aprovando a oferta em D mais 2 e D mais 3? Primeira pergunta. A segunda pergunta é do Rafael José de Andrade, da empresa Itaipu Binacional. Ele coloca: prezados, caso haja necessidade de manter a térmica adicional por Unit Commitment, ela deve ser classificada como inflexibilidade. Como será avaliado esse custo adicional pelo ONS? Já a pergunta da Laiana Maia, da empresa Elera Renováveis, é a seguinte: prezados, boa tarde. Conforme o exemplo do despacho pela portaria 88 discutido anteriormente, gostaria de confirmar: a geração ou inflexibilidade associada a essa portaria não será considerada no modelo D100? Nesse caso, a usina poderá ser despachada com sua capacidade total para o próximo dia do horizonte de estudo, sem descontar a geração prevista pela portaria 88, caso a mesma permaneça acionada entre os dias de programação, ou seja, entre D e D mais 1. E, por fim, a pergunta da Laiana Maia, da empresa Elera Renováveis, né, a mesma pessoa, ela coloca: adicionalmente, eu gostaria de esclarecer como a ONS irá modelar essa usina no dia seguinte, após o despacho realizado conforme a portaria 88. Não ficou claro para mim se, na prática, a usina será considerada no modelo D100 com sua capacidade total ou se haverá algum ajuste para refletir a geração vinculada à portaria no horizonte de programação. Ciro, peço ajuda para responder essas dúvidas, por favor. Vamos lá, então. Obrigado, Dayana. Obrigado, ao Eliseu, ao Rafael e à Laiana, né? Então, vamos lá. Começando com a pergunta do Eliseu, ele pergunta sobre a questão de aprovar, né, a oferta do dia D, se vai estar aprovando para o dia D mais 2 e D mais 3, naquele exemplo que a gente já apresentou no slide, né? Então, sim, né, iremos considerar o dado de Unit Commitment térmico que o agente declarou no momento de fazer essa oferta. Então, se ele declarar um T1 de 3 dias, iremos considerar, e ao aprovar o primeiro dia, a gente vai estar considerando que vai utilizar o produto nos dias seguintes. E considerando fora, né, do período do produto, vai ser considerado por inflexibilidade. Acho que isso já responde um pouco ali o que o Rafael pergunta, né? Na avaliação da utilização dessas ofertas aqui na programação diária, a gente vai estar levando em conta o menor custo total de operação para atendimento ao SIM. Então, ofertas que tenham um T1 mais elevado, que agreguem maior custo à oferta, podem não ser utilizadas, né, no critério do menor custo de operação. Então, isso vai ser atendido e vai ser avaliado diariamente conforme a necessidade do SIM. Além disso, né, aproveitando já e respondendo a Laiana,
O que a gente quis dizer aqui é que o despacho pela portaria 88 ele não vai ser ajustado como no dado de entrada do modelo D100. O modelo vai ficar livre. E aí, caso no D mais um o modelo utilize daquela usina para chamar ela, né, no método ordinário, vai ser respeitado o despacho do D100. E aí, a partir daquele momento, ele volta para as configurações já do modelo e vai cumprir o T-ON e os despachos conforme já modelado. É porque aqui nessa portaria a gente trata usinas com contrato e sem contrato. Então, se ela for contratada, não, a portaria ela nunca vai ser ajustada, né? Quando houver o despacho desse produto de potência, não vai ser ajustado os dados de entrada. Mas usinas que estão disponíveis para o modelo podem ser chamadas a qualquer momento de maneira ordinária. Então, acho que é isso. Espero ter conseguido responder, né, a Laiana. E Daiana, Bri- obrigado, então, a todas as perguntas. Obrigada, Ciro. Agora a gente tem a pergunta da Mônica Zambelli, da CPFL Renováveis. Ela coloca, prezados, essas ofertas de despacho térmico serão consideradas no pós-DCEM e a programação será ajustada diariamente, certo? Gostaria de destacar que esse tipo de operação, com produtos iniciando às 15 horas e ainda podendo incorrer em períodos maiores como inflexibilidade, tem potencial para deslocar ainda mais os recursos renováveis, que já têm sido severamente afetados por corteios. Vocês fizeram uma análise sobre isso? Eu peço a ajuda do Diogo para responder essa dúvida da Mônica. Obrigado, Mônica, pela questão. Mônica, sim, vai ser considerado diariamente, né? Essa análise vai ser feita. A definição do período, ela considerou uma carga típica de novembro, né? E os recursos que a gente enxerga normalmente, tá? A gente está sempre olhando para a carga líquida, que seria a diferença da carga bruta prevista e a geração não simulada, que aí inclui toda a geração de eólicas, solares, MMGD, pequenas centrais hidrelétricas, pequenas térmicas, né, que não são despachadas centralizadamente, e aí não é a carga não é a parte da geração simulada e despachada centralizadamente que a gente tem que fazer diariamente na programação. Nesse horário de 15 horas, né, a gente observa, né, já observou para o mês de outubro, né, e agora para o mês de novembro isso aumenta, né, que já existe um aumento aí da carga líquida que necessita de um despacho adicional, seja ele por um despacho ordinário, né, ou um despacho da própria portaria, tá? Então, a análise foi pensada em cima dessa carga líquida disponível. Esse período, por mais que seja um período que ainda exista uma alta geração solar, é um período de baixa geração eólica e a carga bruta ela já está aumentando, né? É um período aí de uma carga bruta muito alta. Então, por isso que realmente a gente não prevê esse deslocamento, tá? O dia que o recurso adicional for acionado, é porque houve a necessidade para atendimento à carga, e não uma falta de, ou um excesso de corteima, né? Um aumento de corteima. Isso, Daiana. Obrigada, Diogo. Agora a pergunta do Marcelo Gregori, da empresa Diamante, ele fala também sobre a rotina operacional. Coloca, não encontrei nos anexos a rotina ROEP-BR-03 o seguinte documento, planilha C para dados necessários à atualização mensal do combustível pela CCEE. Quando será disponibilizado? Obrigado. Peço a ajuda do Ciro para responder essa pergunta. Vamos lá, Dayana. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Na verdade, o arquivo já está lá disponibilizado, só que ele está com outro nome. Ele está com o nome de procedimentos CCE, né? Para atualização do preço da oferta. A gente vai atualizar também já lá na pasta, mudando para anexo C e ficar coerente com a rotina. Tá? Obrigado pela observação, Marcelo. Obrigada, Ciro. E para a gente finalizar aqui a rodada de perguntas, eu vou apresentar aqui a pergunta da Isabela Pereira, da Shell Energy. Eu peço a ajuda do Vinícius para responder.
Ela coloca, ainda sobre a minha pergunta anterior, vocês podem me apontar exatamente onde no Sintegre fica esse arquivo dos agentes comentado? Vinícius, pode ajudar na pergunta, por favor? Oi, Dayana, claro. Peço licença, inclusive, para poder compartilhar minha tela novamente, para, assim como feito anteriormente, guiar aqui até esse produto, tá bom? Vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela. Vocês já estão vendo? Já sim, Vinícius. Tá certo, Isabela, e a todos que nos acompanham, né? Esse produto, assim como vários outros que são de acesso dos agentes, você pode encontrar, no nosso caso aqui, nesse citado, programação da operação, aí você vai clicar aqui em cima de programação mensal da operação energética. Não é para clicar aqui em médio prazo, mas sim aqui. Então, clicando aqui, você vai abrir aqui no menu à esquerda, histórico de produtos. Em histórico de produtos, você pode vir aqui em todos os produtos, clicar nessa setinha e identificar aqui todas as publicações do histórico aqui, mas essa especificamente você encontra aqui, dados semanais dos agentes de geração para o PMO. E está aqui, publicado ontem, logo após o fechamento da rodada, o dado semanal considerado nesse PMO. Então aqui tem uma pasta onde você encontra os arquivos de todos os agentes, e você pode, então, consultar, assim como o deck e os próprios resultados da rodada, tá bom? Espero ter respondido e volto a palavra, Daiane, muito obrigado. Obrigada, Vinícius. A gente termina então a rodada aqui de respostas às perguntas que nós recebemos. Eu queria deixar alguns avisos. A próxima reunião semanal da programação vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, visto que sexta-feira é um dia feriado nacional, dia 15. Além disso, eu gostaria de agradecer a participação de todos os colegas aqui do ONS com as apresentações e com as respostas às dúvidas que nós recebemos. Eu desejo que todos tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Obrigada, pessoal.